Essa é a principal motivação de Moussama. Moussama é motivada pela vontade de esquecer a sua própria dor, o seu próprio passado. Tudo que o governo mundial faz, na verdade, é baseado na proteção dos sentimentos dessa pessoa. E isso sempre teve na nossa cara. Em One Piece, o futuro é o passado. Estamos vivendo em um mundo pós-apocalíptico, um mundo que não tem capacidade de retornar às glórias antigas, ao ápice tecnológico que já foi atingido. Um mundo que não tem mais tempo. A tecnologia inconsistente, a constante presença de justificativas místicas e mágicas para fenômenos recorrentes, tantas pessoas pela grande rota que não sabem nem se as frutas do diabo são algo real, a perseguição de acadêmicos, pesquisadores e arqueólogos, a criminalização do conhecimento. Saber é um pecado no mundo de One Piece. Algo tão perigoso que muitas vezes para seus censores apenas uma bala pode ser a solução para esse problema filosófico. Eu acredito que agora em Egghead, no território do homem mais inteligente do mundo, usuário da Nomi, a fruta do cérebro, nós estamos exatamente no lugar em que o Buda pode nos dizer tudo que deixamos passar, tudo que perdemos ou não demos a verdadeira importância quando estava lá, bem na nossa frente. É difícil se atentar ao presente. Segundos passam de maneira extremamente escorregadia. O simples ato de pensar no conceito de presente parece roubar toda a sua capacidade de agir no momento que é justamente isso, só um momento. Mas o passado é eterno, o passado é imutável. Nem mesmo com uma máquina do tempo a gente pode realmente mudar o passado. Na verdade, o que a gente pode é inventar um novo futuro, um novo presente, baseado nas nossas ações naquela linha do tempo. E justamente pelo passado ser imutável, a verdade do passado pode resistir a praticamente qualquer atribulação do tempo, contando que alguém esteja lá para revelar o caminho do que já aconteceu. Porque através do que já aconteceu, usando paralelos de dois personagens que parecem não ter quase nada em comum, mas que já cruzaram seus caminhos em momentos chaves na obra, hoje vamos analisar exatamente o porquê o arco de Egghead é a chave para entendermos a principal motivação para Insama, a misteriosa figura que lidera o governo mundial pelas sombras. Zoro e Bonnie, dois caminhos e um grande déjà vu. Quando escrevemos essa expressão francesa no Google, saímos com: déjà vu é o termo francês que significa já visto. O termo déjà vu é usado para designar a sensação que a pessoa tem de já ter vivido no passado um exato momento pelo qual está passando no presente, ou de sentir que um local estranho lhe é familiar. O déjà vu é a principal proposta de Egghead, nos ensinar sobre o passado, nos apresentando um presente que já foi visto, já foi sentido, já aconteceu. Afinal, o passado é o futuro, então o déjà vu é algo inevitável nesse roteiro sempre genial de Eiichiro Oda. Bora pra teoria porque essa é boa demais. Fala galera, Chapéus para aqui, eu sou o Derek e hoje vamos trazer uma teoria. Checa na descrição o link da thread que me inspirou, dá um slap no like, se inscreve, cara, clica no sininho, vídeo One Piece todo dia, tá bombando, chance apareceu Egghead. Sem mais delongas, mas antes um recadinho da nossa parceira BC Games. A BC Games é uma plataforma de apostas online, onde além de você conseguir depositar e sacar com muita facilidade, você receberá um bônus de 300% no seu primeiro depósito usando o nosso código CHAPÉUS. E para depositar é muito simples, basta você clicar na sua carteira e vão aparecer as formas possíveis de depósito. Agora é hora de conhecer a plataforma. Aqui a gente encontra os BC Originals, uma seleção super variada de jogos originais. Tem o Classic Dice, o Plinko, o Coin Flip, a roleta com excelentes odds. Viu como é fácil jogar na BC Games? Basta se cadastrar usando o nosso código para ganhar um bônus e começar com o pé direito. E lembre-se, é claro, de se divertir com moderação. Déjà vu é basicamente uma parada que você já viveu, já experienciou, mas na verdade não. Na verdade isso é só a sensação que fica. Você já viu Matrix, você já viu o gato bugando na Matrix. É um pouco isso no seu cérebro, né? E óbvio que o Oda ama brincar com foreshadows, paralelos, trazer referências do passado pro futuro e pro presente da obra. Isso acontece mesmo em One Piece. Mas às vezes é um pouco mais que isso. Às vezes realmente parece que é um déjà vu. E quem tá no centro disso? Roronoa Zoro, o agora canon descendente da família Shimotsuki, e Jory Bonnie, a herdeira do reino de Sorbet e filha de Bartolomeu Kuma. Fora as heranças nobres e um tanto ocultas dos dois, eles têm algo muito mais importante compartilhado. É no capítulo 499 que a gente vê os dois interagindo pela primeira vez. Zoro, perdidão como sempre, tá andando no seu caminho até que ele recebe um desaforo.
E a gente sabe que o Zoro não leva desaforo pra casa, mesmo que o seu oponente seja um Tenryubito, então Charlo. Ia dar muita merda, né? Mas Bonnie, que sabe como é que funciona as internas do governo mundial, a hierarquia entre os nobres e os dragões celestiais, já se joga no Zorão como uma criancinha para proteger ele das consequências gravíssimas que seria atacar diretamente um Tenryubito. Fez muita diferença? Não muito, porque o Luffy depois de dar um socão nesse mesmo São Charles, mas é um momento importante do mangá. Desde então, parece que o jogo virou. Durante os eventos do Reverie, foi Bonnie que perdeu a cabeça e tentou matar São Charles. E, algum tempo depois, ela é salva por Zoro, que devolveu o favor, cortando o vórtex marítimo que a aprisionava e possivelmente mataria a Capitã Supernova, usuária de fruta. Só uma coincidência? Pode ser só uma coincidência, mas o caminho de Zoro e Bonnie tem conexões profundas e interessantes, unem muito mais que dividem os seus destinos. Quando Zoro se degladiou contra Kuma em Thriller Bark, ele teve a chance de experienciar toda a dor do seu capitão através da Nikkyu Nikkyu no Mi, o poder da patinha, essa habilidade roubadíssima do Eishibukai. E o Oda sabe o peso dessa cena, né? Essa cena é uma das mais icônicas da história de One Piece, tanto que centenas de capítulos depois, ele pegou a Bonnie e deixou ela num paralelo quase que idêntico ao que o Zoro passou no passado. Enquanto o Zoro experienciou a dor física do seu capitão, Bonnie experienciava a dor emocional do seu pai. Duas experiências que são diferentes na origem da dor, mas que no grau de agonia e angústia são super similares. É até interessante que os dois piratas experienciam um gostinho da dor antes de receber o impacto completo. Isso acontece com o Zoro, isso também acontece com a Bonnie nas duas circunstâncias distintas. Beleza, mas qual a significância disso e como correlacionar os paralelos dos dois supernovas em Insama? Bom, basicamente o significado vem de dois temas principais. O primeiro tema é negação e aceitação, e o segundo é o conceito de memórias e experiência. A consequência da cena do Zoro, né, da sua dedicação, bravura, coragem, altruísmo, é o próprio respondendo ao Sanji, né, que vai desesperado encontrar o amigo em meio a uma poça enorme de sangue. E o que ele responde? Não aconteceu nada. É a negação de um evento traumático que acabou de acontecer. Óbvio que tinha acontecido alguma coisa, dá pra ver. Mas na cabeça do Zoro, aquilo era um ato de altruísmo. Ele estava protegendo os seus Nakamas, mas até da culpa do Zoro ter feito tudo aquilo sozinho, né? Talvez eles podiam se sentir culpados de não serem fortes o suficiente, de não terem conseguido proteger o Zoro também, de não terem conseguido dividir essa dor com o Zoro. Ele sabe que todos os tripulantes fariam exatamente o que ele fez. Mas justamente por isso, Zoro quer dizer que não aconteceu nada. Mas essa negação se correlaciona também a Insama e a sua própria negação do mundo ao seu redor. E aí a gente conecta isso ao segundo ponto, o conceito de memórias. Fazendo isso, Insama está negando a história, apagando a memória das pessoas, mas na verdade até mais, Insama está matando as pessoas que vivem nas memórias alheias. E essa temática não é nova em One Piece. Apagar a história, negar o passado, viver uma fantasia que não se relaciona com a verdade dura da vida. Isso tudo geralmente tem como consequência violência e dor. Não é só emocional, não. Por exemplo, Doflamingo é um nobre celestial caído, espécie de representação distorcida dos ideais que Insama mantém na história. E durante seu arco, nos deparamos com o poder da Sugar, que tornou Dressrosa um país em que milhares de pessoas foram simplesmente esquecidas, apagadas da história, como se nunca tivessem existido. O poder dos brinquedos, né, por mais inocente que pareça, na verdade era extremamente cruel. Imagina alguém desaparecer da sua vida, imagina um pai, uma mãe, um irmão, uma namorada, um namorado, enfim, alguém que você ama muito e que simplesmente você nem consegue lembrar. Você não consegue ter acesso a sentimentos que estão lá, mas graças ao poder da Sugar, pum. É como se nunca tivesse acontecido, como se nunca tivesse existido, como se nunca tivesse tido nenhum efeito real. Exatamente como Insama usa a sua arma absoluta, né? A gente não sabe se é uma arma ancestral ainda, mas como ela usou em Lulusia e como descreve em God Valley. É como se nunca houvesse aquele lugar no mapa. Mas por que Insama estaria apagando a história e o que ela, ou ele, ou eles querem esconder? Durante sua aparição no Reverie, vimos que Insama tem uma câmara fria que abriga um chapéu de palha gigante. Talvez exista ali alguma conexão emocional, algo doloroso que ela não pode controlar nem superar. Trazendo de novo os paralelos com Zoro e Bonnie, estamos falando da negação da dor e também das memórias. Imo estaria em negação, uma negação causada por seu passado, pelas memórias dolorosas que ela não pode mudar.
A gente já acompanhou no canal como Imur-sama pode ser uma espécie de anagrama para Umi, que significa oceano em japonês. A gente também viu o discurso do Vegapunk falando sobre como o oceano odeia coisas artificiais, coisas antinaturais, como ele classificou as próprias Akuma no Mi, essas frutas do diabo. Então talvez essa figura tenha um passado trágico, uma dor absoluta que envolve o século perdido e as Akuma no Mi. Por isso, ela vive uma vida dedicada a apagar o passado, apagar as memórias e apagar a própria dor. Então, se alguém perguntasse em Sama o que aconteceu, qual é o seu passado, quais foram as consequências, que evento foi esse, ela poderia falar que não aconteceu nada. Do mesmo jeito que o Zoro, mas completamente distorcido, né? Elevando, extrapolando a um nível que só em Sama poderia, como o principal vilão do mangá. E isso pode ter acontecido através de uma fruta do diabo, talvez. Talvez algum poder da fruta tenha gerado alguma consequência ultra negativa para Insama no passado. E esse tipo de coisa lembra One Piece, né? Você tem um personagem que pode ter uma história trágica, pode ter uma justificativa, um motivo para ser tão cruel, tão distorcido, mas que não isenta da responsabilidade dos seus próprios atos. One Piece é muito sobre isso. A gente entende tantos vilões, mas não é porque a gente entende eles que a gente perdoa como se fosse um Toque no Jutsu do Naruto. Eles ainda merecem soco na cara. A representação máxima disso é o que aconteceu com o Sabo em Luluze. Enquanto ele estava desesperadamente tentando informar os revolucionários do que ele viu no Trono Vazio, quem estava lá no Trono Vazio, o que é Insama, eu vi, aconteceu lentamente. Insama, de maneira metódica, de maneira meticulosa, apaga tudo aquilo. Não aconteceu nada. Ninguém viu o Trono Vazio, ninguém viu Insama, ninguém questionou o status quo, porque nunca aconteceu. Assim como Luluze nunca existiu. É a negação absoluta da memória, que é o que representa Insama e que deve ter, sim, a ver com seu conflito interno, quem é como personagem e por que toma essas ações. E aí Bonnie, que também tá tendo esse momento de lembrar do passado doloroso, será que ela vai ter um não aconteceu nada reverso? Tipo assim, aconteceu alguma coisa? O momento da aceitação da memória, da aceitação da dor, aconteceu e me machucou. Aconteceu e doeu, aconteceu e eu fiquei triste. Talvez, através da Bonnie, o Oda faça mais um reverse dessa questão muito interessante, dessa negação das memórias. Enfim, esse foi o vídeo. Conta aí o que você achou, deixa o like, se inscreve, checa os links na descrição, comenta alguma coisa aí, paçoca doida. E obrigado, galera. Se puder clicar no sininho, seria o bicho. One Piece todo dia, sexta vai ter review, ou quinta, dependendo de quando sair. Isso, galera. Valeu!